Paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos do canal Caminho de um Vencedor. Por graça e paz, misericórdia da parte do nosso Deus, estamos aqui mais uma noite, compartilhando. Durante todo o dia, eu até desejo gravar mais cedo, mas parece que já tem a hora programada pelo Senhor. Essa é a hora que eu descanso dos afazeres, já corri o dia todo, e essa hora é a hora que eu sinto maior tranquilidade, para gravar estas poucas palavras da parte do Senhor. E fazendo uma ponte com a palavra de ontem, a qual nós pregamos, e falamos sobre Gideão. Rapidamente, vamos fazer uma ponte para hoje, talvez amanhã, dependendo do que o Senhor nos levar, Então vamos falar de Gideão, o capítulo 6 e o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Glória a Deus. A história de Gideão ela é longa, é maravilhosa. E não dá para a gente falar em um áudio só, tudo. Mas vamos falar aqui da chamada de Gideão e dessa pergunta que ele fez ao Senhor. Estava ali Gideão malhando trigo no lagar, como todos sabem, para salvar dos midianitas, Porque quando os midianitas vinham, os inimigos vinham, destruía tudo e deixava eles na miséria. Mas aquele que teme ao Senhor, ele tem estratégias, Deus, ele sempre abre uma porta de escape. E estava ali Gideão malhando trigo quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse que o Senhor era com ele, varão valoroso, Porque o Senhor sempre, irmão, ele tem prazer na alma diligente, na alma que não come o pão da preguiça, na alma que não se conforma com a situação, E ele disse: é contigo, varão valoroso, ou seja, você tem valor, E quando ele fez a pergunta, ele disse: mas Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Que feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Mas aí, irmãos, quando a gente volta ao capítulo 6, ao início do capítulo, a Bíblia diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, por que tudo isso não sobreveio, Gideão? Porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre que o povo de Deus, principalmente, peca contra o Senhor, faz algo mal aos olhos do Senhor, o Senhor sempre vai usar a vara para disciplinar. E às vezes o Senhor vai usar a enfermidade, o Senhor vai usar um aperto financeiro, o Senhor vai usar alguma coisa para castigar, o filho desobediente. Por quê? Porque ele ama. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, veja como ser humano ele é, foi que clamaram ao Senhor. Assim, a Bíblia diz que ele, em versículo 6, que eles empobreceu tanto que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Empobreceram tanto pela presença dos midianitas que eles clamaram ao Senhor. Veja, que quando começou a acontecer, eles não estavam clamando ainda. E tem pessoas que são assim. Só buscam a Deus quando está no fundo do poço. Quando não tem mais nada, quando não tem mais saída, Deus em último lugar. Porque primeiro perderam tudo
para depois clamar ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e lhes repreendeu. Glória a Deus. Versículo 8. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos subi e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimais, e expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Né? Não deram ouvido à voz do Senhor. Não temesse outros deuses, mas eles temeram. E quando a gente deixa de adorar a Deus para adorar outros deuses, né? Isso mostra que a nossa confiança não está no único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O Deus que criou os céus e a terra, e só existe Ele, mais ninguém. E eu disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então, sempre que a gente transgride, meu amado, vem a punição, vem o castigo. Mas por causa do clamor, o Senhor levanta um juiz, levanta um homem, levanta alguém que está na brecha para pelejar por mim e por você. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque são novas a cada manhã. Então, ele, olhando para a fraqueza dele, ele disse: ah, Senhor, como que o Senhor vai fazer? Ele disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas? Porventura não te enviei eu? E ele disse mais uma vez: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu minou na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E agora Deus faz uma promessa para Gideão. E agora o Senhor dá uma palavra de coragem, dizendo que ele era com ele, para a missão que ele estava ali levantando. E é assim, meu amado e querido, que muitas vezes nos sentimos incapazes, nos sentimos pequenos, nos sentimos o menor. Mas na verdade Deus nunca contou com os grandes, né? Deus nunca contou com os gigantes filisteus, não. Deus conta com os Davi. Deus conta com o menor, com os pequenos. Então somente basta a gente dar lugar e na palavra do Senhor. Deus, ele sempre vai corrigir. E mais na frente, para a gente concluir, o Senhor dá uma missão. O Senhor prova que é com Gideão. Ele faz prova de Deus e ele dá uma missão. Isso agora, Gideão. Tu precisa derrubar o altar de Baal, que é do teu pai. Tu precisa cortar o bosque que está no pé dele. Deu uma missão a Gideão. Agora eu preciso de uma prova, Gideão. Se tu verdadeiramente me temes. E a Bíblia diz que ele juntou alguns homens e de dia não foi, mas à noite ele foi. E derrubou o altar de Baal, que era do pai dele. E após isso, lá no versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu o Gideão, o qual tocou a buzina e os abizerrites se juntaram após ele. Quando nós tiramos da nossa vida aquilo que não agrada ao Senhor, quando nós tomamos uma posição dentro da nossa casa, porque muitas vezes os altares de Baal não é meu nem seu, mas nós temos permitido altares de Baal dentro da nossa casa. E para que Deus venha lhe revestir do poder dele, venha lhe usar, venha lhe capacitar, venha lhe abençoar como ele deseja, é necessário tirar os altares. Os altares que têm impedido a bênção de Deus. Se não fosse assim, Deus não mandaria Gideão nessa missão.
E só olha, Gideão, o altar não é teu, é do teu pai, mas tu vai ter que destruir. E depois tu vai oferecer em sacrifício um holocausto para mim. E quando os inimigos se levantam, porque quando a gente toma uma atitude, irmãos, de fazer as coisas certas, de colocar a casa em ordem, porque foi o que o Senhor disse a Ezequias. Ó, Ezequias, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Quando o Senhor dá uma ordem, é necessário que se cumpra. Sei que não é fácil combatermos contra o pecado, contra o erro, mas analisa, meu amigo. Faz uma faxina no teu interior, principalmente na tua casa espiritual, que é você. Depois olha ao teu redor, vê o que está dando errado, porque esse vento está soprando, tem alguma coisa errada. Gideão não entendia como é que um Deus de maravilha foi feito as tuas maravilhas, Senhor, para que esse mal nos sobreviesse agora. Mas Israel tinha pecado, tinha coisa errada. E eu te digo, meu amigo, minha amiga, este vento não está soprando em vão. Tem algo de errado, tem anátema, temos pregado a palavra do Senhor. E eu não posso duvidar que é Ele que nos revela. E tem dado essa oportunidade dessa palavra chegar dentro do teu lar, aos teus ouvidos. Lembra de Acã? Teve que tirar Acã. É tempo de tirar Acã das nossas vidas. Glória a Deus. Senão você não vai prevalecer. Gideão não pôde ir para a guerra, para a batalha, enquanto ele não cumpriu a primeira missão, que foi a da santificação, que foi da limpeza espiritual. Não pensa duas vezes, meu amado, em fazer aquilo que agrada a Deus, em tirar da tua vida aquilo que não tem agradado a Ele. Porque o que Ele tem para nós é bem maior que eu e você possa imaginar. Glória a Deus. Se esforça. Se esforça para fazer a vontade de Deus. Se esforça para fazer a vontade de Deus. Tira. Eu sei que muitas vezes não é teu, mas tira. Deixa o vento soprar, deixa o inimigo se levantar. E o pai de Gideão disse: se Baal é Deus, que ele venha guerrear. Não se preocupe com os levantes. Não se preocupe com as críticas, com o vento, com a fúria do inimigo. Se preocupe em agradar a Deus. E Ele será o teu escudo, a tua fortaleza, o teu protetor. Amém? Amanhã, se Deus permitir, podemos continuar nesta palavra. Se não, Ele nos direcionará para outra palavra. Mas fica na paz do Senhor. Essa é mais uma palavra do canal Caminho de um Vencedor. Quer ter vitória? Entra no caminho. E quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho da vitória é Jesus. E se você entrar por ele, achará pastagem, achará bonança, achará vitória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a verdade, Ele é o caminho da vida. Então, põe em prática, armazena mais essa dica da palavra de Deus e você conseguirá chegar no final do mapa. Esse é o mapa da Terra Prometida. Que Deus te abençoe. Eu sou Amanda Araújo e falo de Igreja Nova Alagoas.